ele é conhecido, gente, como um grande líder. Moisés, ele tem uma influência muito forte, não só ali no povo judeu, mas em toda a palavra do Senhor. Moisés foi aquele que teve a revelação do Gênesis. Foi aquele que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés é aquele a qual a palavra fala que o Senhor falava com ele face a face. É isso mesmo. O Senhor falava com Moisés de uma forma muito clara e muito direta. O Senhor falava com Moisés ali de uma forma muito real. Moisés, ele teve uma tarefa muito extraordinária, que foi ser levantado como esse líder que ia estar diante de Faraó. Então Moisés, ele recebeu uma missão muito árdua, essa missão de conduzir o povo à terra prometida. Nós não falamos aqui, nós não cantamos, né, sobre o general que conduziu o povo, mas Moisés, ele foi um instrumento para conduzir o povo, mas Moisés, ele recebeu também uma sentença do Senhor. Qual que era essa sentença? Que ele ia ver a terra, ele ia contemplar, mas ele não iria entrar. Então Moisés, igreja, ele não adentrou essa terra. E hoje nós falamos dessa conquista, vai entrar uma segunda figura de uma pessoa também muito importante, que é um discípulo de Moisés, uma pessoa que acompanhou Moisés em toda essa trajetória ali do êxodo, toda aquela trajetória ali da saída, que é um homem chamado Josué. Irmãos, é poderoso porque quando eles saíram do Egito, era aproximadamente 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Nós estamos falando de uma população aproximadamente 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. É muita gente, não é? E todo esse povo, fala comigo, todos, que saíram do Egito, exceto Josué e Caleb, todos morreram. Daquela geração que saiu do Egito, todos morreram no deserto. Nenhum deles possuíram a terra prometida. Nenhum deles conquistaram fala comigo, promessa. Nenhum deles conquistaram a promessa. E hoje, eu quero falar com vocês sobre esse Deus que nos leva a conquistar. E Josué, ele recebeu essa tarefa. Uma tarefa muito árdua de substituir, não era qualquer líder. Ele não ia substituir qualquer um. Não, você vai aqui agora, substituir um cara aqui, um cara que é tranquilo, você vai ter uma posição que não. Ele ia substituir talvez o maior líder da história até o momento, que é um homem chamado Moisés. Então, o próprio Deus se revela a Josué. O próprio Deus se revela a ele. Agora nós vamos no texto, no livro de Josué, no capítulo 1. E no verso 1, nós vamos ler até o verso 9. Irmãos, é poderoso. Acompanhe comigo aqui na tela, se você não trouxe sua Bíblia. Diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que se puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito.
Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Meu Deus, é muito forte, né? Glória a Deus. Meus irmãos, como eu disse para vocês, Josué, ele recebe essa revelação, ele recebe esse recado, essa instrução do Senhor, que ele iria conquistar, essa terra que haveria sido prometida. E esse Deus que nos leva a conquistar é o mesmo Deus que nos prepara. Existe uma frase que muitos acham que até está na Bíblia, né? Que Deus fala bem assim, né? Que Deus ele não escolhe os preparados, mas ele prepara os escolhidos. Essa frase não está na Bíblia, apesar de alguns pensam que estão, mas e o que é interessante é que muitas vezes nós achamos que a promessa, quando ela chega na nossa vida, quando nós recebemos a promessa, nós achamos que essa promessa já vai se cumprir nesse exato momento. E nós vemos na palavra do Senhor que não é bem assim. Nós vemos o próprio Moisés. Moisés, ele recebe uma palavra, ele recebe a promessa e ele demora 80 anos para acessar, para começar, para dar o início a essa promessa dele. Então, Moisés, ele ficou 40 anos no deserto, depois ele ficou 40 anos no Egito, depois 40 anos lá no deserto de Midian. E Moisés esperou todo aquele processo. E nós vemos aqui na palavra muitos homens de Deus que receberam promessas, mas teve que passar por um tempo de preparo. Fala comigo, preparo. Então existe o tempo de preparo. Nós vemos isso tanto aqui no Antigo Testamento como no Novo Testamento, na pessoa do próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo, aos 12 anos, os mestres da lei ficaram assustados com tanta sabedoria que ele tinha. Mas ainda ele foi expor seu ministério, ele foi trazer evidência, ele já estava na fase adulta ali, com aproximadamente 30 anos de idade. Apóstolo Paulo, ele teve a sua conversão ali na estrada de Damasco, ele já era um homem letrado, sabido da lei, mas mesmo assim, o Senhor envia ele para o deserto, e depois de 14 anos que ele vai fazer sua primeira viagem missionária. Irmãos, existe o tempo do processo, existe o tempo do preparo para nós conquistarmos essa promessa. E é muito forte porque o Senhor que nos chama para conquistar, esse Senhor que nos chama para conquistar, Ele está conosco em meio ao preparo. Ele está conosco em meio a todo esse processo. E Josué aqui, ele precisava com certeza desse encorajamento do Senhor. Porque você concorda comigo? Já pensou você no lugar de Moisés, você no lugar, de Josué, recebe esse encargo de substituir um homem chamado Moisés. Você não ficaria com medo? Fala, meu Deus do céu. Hoje eu estou aqui, amanhã, agora eu vou substituir o homem, que é o homem que fala por todos, é o homem que fala face a face com o Senhor, agora eu que vou assumir essa posição. E muitas vezes, quando nós recebemos uma promessa do Senhor, quando Deus nos chama para algo, o primeiro sentimento que vem é o medo. O primeiro sentimento que vem é o medo. A nossa coragem, ela às vezes fica pequena. E Josué, ele recebe essa fala aqui do Senhor, do próprio Deus. O próprio Deus se revela a ele. O próprio Deus se revela a ele e fala para ele que estaria com ele. Nós vamos acompanhando aqui no texto, que no versículo 2, o próprio Deus diz para Josué aqui, que Moisés morreu. Obviamente, que Josué sabia. Mas aqui nós vemos aqui no final do livro de Deuteronômio, no último capítulo aqui, que esse povo já estava 30 anos pranteando, chorando, 30 dias de lutos. Eles estavam 30 dias ali chorando e lamentando a morte de Moisés. E sim, Deus ele respeita o tempo de luto. Deus ele respeita o tempo ali de luto, ele respeita esse tempo, mas esse tempo ele tem um fim. E Deus, ele tanto respeita que ele esperou passar esse tempo, obviamente com um tempo maior do que o comum naquele tempo, que era aproximadamente o luto
costume hebreu era de 7 dias, eles já estavam uns 30 dias ali, chorando, e Deus se revela a Josué falando, olha só, agora você precisa olhar para frente. Você precisa olhar para frente porque Moisés já morreu. Agora já não tem mais o que fazer. Já não precisa mais chorar. Você precisa avançar. Você precisa olhar para frente. Eu sei, irmãos, que é difícil, eu já passei por isso, talvez vocês também, alguns de vocês já passaram, estão passando por momento de luto, por momento de perca. Mas esse momento é um momento dolorido, é um momento sofrido, mas nós precisamos avançar a promessa do Senhor. Nós precisamos olhar para frente. Então aqui, Deus se revela a Josué, falando para ele, olha, Moisés morreu, agora você precisa se preparar, agora. Porque você precisa conquistar aquilo que eu prometi. Aquilo que eu prometi. É muito forte, porque a conquista, meus irmãos, primeiro começa com a palavra de Deus. Eu tenho certeza que eu e você, nós recebemos uma palavra do Senhor. Nós recebemos uma palavra do Senhor, uma promessa de Deus. Mas essa promessa, ela é uma promessa que ela é garantida por esse próprio Deus. É muito forte porque o Senhor, Ele nos direciona. Porque toda conquista verdadeira para nós, ela nasce de um direcionamento de Deus. E é isso que eu e você precisamos ter clareza. Porque Josué aqui, ele estava sendo direcionado por Deus. E eu acredito que nenhum de vocês tem dúvida disso. Que Josué estava sendo direcionado pelo próprio Deus. É Deus que tem que nos direcionar para que nós possamos conquistar aquilo que Ele tem para nós. E essa conquista, meus irmãos, e essa conquista que o Senhor nos faz, essa conquista que o Senhor nos dá, ela é garantida pela promessa que Ele nos deu. Então, se Ele deu uma promessa, Ele vai garantir essa conquista para nós. Isso é maravilhoso. Que foi o que Ele diz aqui para Josué. Ele diz aqui, ó, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou dar, eu darei a vocês, eu darei a vocês. A vitória, meus irmãos, começou antes mesmo deles se levantar. A vitória começou antes mesmo deles avançar o Jordão. É muito forte, igreja, quando nós temos uma promessa de Deus, o próprio Deus, Ele garante o cumprimento dessa promessa. O próprio Deus, ele nos une, o próprio Deus, Ele nos ajuda, o próprio Deus, Ele garante que essa promessa será cumprida. E essa promessa aqui é muito forte, porque apesar das dificuldades que ele iria enfrentar, porque nós vemos aqui que o povo já tinha passado por várias circunstâncias, já tinha passado pelo mar, já tinha passado por algumas situações ali, mas ainda eles haveriam alguns empecilhos, que eles precisavam olhar para essa promessa. E é tão forte, não vai dar tempo da gente entrar tão em detalhe assim, porque essa promessa, essa terra que o Senhor tinha prometido para eles, antes deles conquistarem e adentrar aquela terra, eles enviaram espias para olhar aquela terra. E quando eles são enviados aqueles espias lá para espiar a terra, eles tinham visualizado que aquela terra era uma terra boa, era uma terra maravilhosa, era uma terra ali que manava leite e mel, mas era uma terra que havia gigantes. Era uma terra que ainda eles iam ter que lutar para conquistar. E é isso que acontece, irmãos, quando nós recebemos uma promessa de Deus. Por mais que Deus ele nos garante que essa promessa será cumprida, eu e você precisamos lutar. Eu e você precisamos fazer como Josué fez, se levantar. E aqui, quando esses espias voltam dessa terra, de espiar a terra, eles voltam com um diagnóstico da terra. 10 dos 12 voltam com o diagnóstico falando o seguinte, olha, aquela terra lá tem gigantes, lá gigantes fortes, e olha, ao olhar aquele gigante eu me vejo como uma mosca, um gafanhoto, uma formiga. Aquela terra é muito difícil, não tem como. Mas Josué e Caleb, eles voltam com outra percepção. Fala, vamos e adentramos e possuímos essa terra, porque o Senhor nos prometeu. Aleluia. A diferença, meus irmãos, de quem realmente tem uma palavra de Deus,
é que quando nós vamos conquistar algo, não é mera e simplesmente pela força do nosso braço, mas é pela promessa de Deus. E é isso que você precisa entender na sua casa, naquilo que o Senhor prometeu, na sua família, onde você está, que essa promessa, ela depende de Deus. É Deus que vai fazer você conquistar, é Deus que vai fazer essa promessa se cumprir na sua vida, na sua família. A única coisa que nós precisamos fazer é estar posicionado, é nos posicionar, porque esse esforço, esse esforço que nós fazemos, ele não é ausência, né, que vai ter dificuldade, mas é uma decisão que nós temos de avançar em rumo a essa promessa que o Senhor nos deu. Isso é muito forte, porque nós precisamos disso. E assim como aconteceu com Josué aqui, meus irmãos, às vezes acontece comigo e com você. O Senhor nos dá uma promessa, o Senhor nos promete algo, nós recebemos uma palavra de Deus, mas diante da primeira situação, diante da primeira muralha, diante do primeiro Jordão que nós encaramos, nós começamos a temer. Diante da primeira dificuldade, a promessa, eu recebi a promessa do Senhor, é uma promessa grande, eu creio nessa promessa, mas quando chega a primeira dificuldade, o que entra no nosso coração é o medo. E o medo, ele nos paralisa. O medo nos impede de avançar. O medo nos impede de possuir essa terra prometida. O medo nos impede de possuir a promessa. Por isso que eu e você não podemos temer. Por quê? Por que nós não podemos temer? Porque nós temos um Deus que é poderoso. Nós temos um Deus que é grandioso, que cuida de nós, aquele que nos deu a promessa, aquele que é fiel para cumprir. Aquele que é fiel para cumprir todas as coisas. A palavra do Senhor, igreja, é muito forte em dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Então, muitas vezes eu vejo as pessoas declararem isso, né? Não, todas as coisas cooperam para um bem. Mas às vezes a pessoa, ele está sendo negligente com aquilo que Deus está fazendo. Aí ele está lá, tropeçando, caindo, aí ele fala, não, todas as coisas cooperam para o bem. Mas ele está sendo negligente com a promessa. Mas o oposto é verdadeiro, quando nós estamos sendo fiel à promessa do Senhor, até as coisas ruins, até a dificuldade coopera para o bem. As circunstâncias coopera para o avanço dessa promessa nossa, para o cumprimento dessa promessa na sua e na minha vida. Por isso que nós não podemos temer, nós temos que avançar, nós temos que fazer dessa mensagem que Josué recebeu aqui do Senhor, nossa também. Nós temos que receber essa mensagem que o Senhor está nos enviando, essa mensagem que o Senhor está trazendo aos nossos corações hoje, é que é para que nós sejamos fortes e corajosos, para que nós não olhamos para a dificuldade, para que nós não nos desviamos do propósito, nem para a direita, nem para a esquerda. O Senhor foi enfático em dizer aqui para ele, para Josué, fala, Josué, você precisa permanecer fiel a essa promessa. Você precisa permanecer fiel a essa promessa, porque essa conquista, por mais que eu falei para vocês que Deus que faz, Deus prepara o caminho, Deus nos fortalece, mas ela exige de mim e de você obediência. Para nós usufruirmos dessa promessa, para nós acessarmos essa promessa, essa promessa para ser realizada na minha e na sua vida, vai exigir de mim e de você obedecer. Fala com a pessoa do seu lado aí, tem que obedecer. Meus irmãos, até parece que todo domingo a gente fala a mesma coisa, né? Mas não tem outro caminho para nós usufruirmos dessa promessa, a não ser pelo caminho da obediência. Obediência à palavra do Senhor. Meditar nela dia e noite. Viver essa palavra. Esquadrinhar essa palavra. Aleluia. A chave dessa vitória de Josué, muitos acham que era uma espada, mas não, era fidelidade à palavra de Deus. Por isso que eu e você, meus irmãos, é tão forte isso, porque quando o muro de Jericó, a maioria de nós conhecemos essa história, né? Eles tiveram que bater marreta no muro para o muro cair? Tiveram que pegar uma pá carregadeira, naquela época nem tinha? O que foi que eles fizeram que o muro caiu? Eles rodaram ali e eles fizeram o que no final? Tocaram a buzina. A buzina é derrubar aquele muro, professor? Acho que não, né?
Quem que derrubou aquele muro? É Deus. Fala pro seu irmão, e é Deus que vai fazer. Você só precisa obedecer. Meus irmãos, é Deus que vai fazer na nossa vida. A única coisa que eu e você precisamos fazer é estar debaixo da obediência. É estar debaixo das mãos do nosso Senhor. É obedecer Ele em tudo que Ele pedir para nós. É obedecermos a Tua palavra, que é poderosa, que é viva, que é completa. Nós estamos debaixo da palavra do Senhor. Porque a promessa do Senhor está diante dos nossos olhos. A promessa do Senhor está diante dos nossos olhos. E muitas vezes você fala bem assim, meu Deus, mas essa promessa está demorando, essa promessa não chega. E talvez o que falta para mim e para você é ter coragem para obedecer a Deus, coragem para avançar debaixo das mãos do Senhor em obediência, para usufruir dessa promessa. Porque não adianta, irmão, nós temos coragem, e nós sermos corajosos, ousados, e fazer a coisa errada. Já pensou uma pessoa que faz as coisas tudo errado, você chegar e encorajar ela? Vamos supor, você está lá numa função no trabalho, a pessoa está fazendo tudo errado. Aí chega lá, vamos, seja forte, corajoso, vai. Meu amigo, o resultado disso vai ser só a coisa mais errada ainda. Mais errada ainda. As coisas vão sair, quanto mais você encorajar essa pessoa, mais as coisas vão ser ruins. Por isso que antes do encorajamento, igreja, nós precisamos passar por um alinhamento. Antes de Deus chegar a você, seja forte, corajoso, você precisa se alinhar à promessa de Deus. Esse Josué que nós estamos falando dele aqui, meus irmãos, foi o homem que passou, talvez aqui, nós podemos falar isso rapidamente aqui, todos nós vamos entrar em concordância. Por quê? Josué, ele tinha caminhado lado a lado com Moisés 40 anos. 40 anos lado a lado daquele homem. E de repente, esse homem ali, todo mundo morre, todo mundo ali padece no deserto. Quem que era a pessoa mais habilitada para estar naquela função? Era Josué. Porque ele respeitou o tempo dele de preparo. Ele estava disponível para aprender. Ele teve humildade para estar lado a lado de Moisés. Talvez se ele recebesse esse cargo antes, talvez ele teria se precipitado. Mas tudo existe um tempo certo debaixo do céu. E, irmãos, muitos de nós hoje não estamos dispostos a enfrentar o tempo de preparo. Muitos de nós deixamos muitas vezes que o ego fala mais alto e nós não respeitamos. E nós temos humildade para respeitar esse tempo. O tempo ao qual Deus está nos forjando. O tempo ao qual Deus está nos preparando. Porque Deus, Ele não prepara, Ele vai preparar uma bênção para você. Deus, Ele é um Deus extraordinário. Mas eu costumo dizer que Deus, Ele nos prepara para acessar essa bênção. Deus, Ele não está preparando uma bênção para você. Às vezes a gente até fala isso na força da expressão, fala, irmão, tem uma bênção sendo preparada para você, mas eu acredito ao contrário, pela palavra do Senhor, que Deus está te preparando para receber essa bênção. Deus, Ele está te amadurecendo. Deus, Ele está fazendo você olhar seus olhos para aquilo que é essencial. E estar com seus pés firmados nessa palavra. Estar com seus pés firmados nessa palavra. O resultado, meus irmãos, o resultado disso aqui, que eu vou ler com vocês, no final do versículo 7, que diz assim, nem se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Meus irmãos, o resultado de eu e você, quando nós recebemos uma promessa de Deus, nós não desviarmos 1 centímetro sequer, e nós acessarmos essa promessa, é prosperidade, é o êxodo dessa caminhada, é o alcance dessa promessa. Meus irmãos, não tem como uma pessoa que está em retidão ao Senhor, está em obediência ao Senhor, ela não usufruir da promessa de Deus. Se nós estamos obedecendo a Deus, se nós não estamos desviando dessa promessa, com certeza, irmãos, nós vamos acessar, nós vamos conquistar. O Senhor, Ele vai fazer nós conquistarmos. Isso é maravilhoso. Eu e você, meus irmãos, o Senhor nos chamou aqui essa noite, o Senhor nos reuniu essa noite aqui, para nos lembrar que Ele tem uma conquista para mim e para você. O Senhor tem uma promessa a ser cumprida na sua vida. O Senhor tem algo grande a realizar na sua família.
mas nós precisamos estar debaixo das mãos dele. Nós precisamos estar em obediência à tua palavra. A palavra do Senhor, irmãos, é o nosso norte. A palavra do Senhor é o nosso guia. E não adianta, não existe prosperidade fora dessa palavra. Esse Deus que chamou Josué aqui, é o mesmo Deus que te chamou. É o mesmo, ele não mudou. É o mesmo Deus que te chamou, é o mesmo Deus que te resgatou, é o mesmo Deus que nos leva para essa conquista. E eu queria que você fechasse seus olhos aí mesmo sentado. E você trazesse a sua memória. Talvez você vai falar, mas pastor, o Senhor nunca apareceu para mim. O Senhor nunca se revelou a mim para me fazer uma promessa. Mas eu gostaria de te lembrar, meu irmão, que dentro dessa palavra aqui que nós pregamos tem muitas promessas. Tem promessas de prosperidade, tem promessa de bênção. Tem promessa de um casamento saudável. Tem promessa de uma vida financeira estável. Tem promessas que talvez você tenha buscado em todos os outros meios. Mas quem vai fazer você conquistar essa promessa é Deus. E a primeira coisa, irmãos, que nós precisamos fazer, é nos levantar. É nos posicionar. É realmente nós sermos fortes e corajosos. Para poder avançar, seguindo a direção do nosso Senhor. Conquistar essa promessa. Só é possível porque nós temos essa palavra do Senhor. Nós temos promessas que garantem a nossa vitória. Por isso que nós podemos estar fortes, por isso nós podemos estar corajosos. Porque Ele está comigo, Ele está com você. Imagina, irmãos, olhe para cá um minuto. Imagina o próprio Deus, Ele te dá uma promessa e Ele te diz essa palavra, como Ele diz para Josué: eu estou contigo. Eu estarei contigo. Mas Deus, tem gigante, tem muralha, tem dificuldade. Você não tem que falar bem assim para Deus: Deus, olha Deus, o tamanho da minha dificuldade. Às vezes a gente fala assim quando a gente vai orar, fala: Senhor, olha Pai, o tamanho do meu gigante. Olha, Senhor, o tamanho dessa dificuldade. Olha, Senhor, o tamanho desse deserto. Olha, Senhor, o tamanho dessa limitação. Não, a nossa oração tem que ser diferente. Olha só, muralha, o tamanho do meu Deus. Olha a dificuldade, o tamanho do Deus que está comigo. Irmãos, está na hora de nós perseverarmos em fé. Mudarmos a nossa oração como a oração daqueles que já vão começar a batalha com o troféu na mão. Aleluia. Nós já vamos começar a batalha, irmão, com a sentença da vitória. Nós servimos um Deus vitorioso. É esse o Deus que nós servimos. Nós não temos que falar para dificuldade, para Deus nós temos uma grande dificuldade. Nós temos que falar para dificuldade, nós temos um grande Deus. Aleluia. Meus irmãos, esse é o posicionamento que eu e você precisamos ter diante das promessas de Deus. Meus irmãos, é tão difícil quando nós vemos pessoas que recebem uma promessa do Senhor e às vezes no primeiro momento da dificuldade, essa pessoa começa a temer, essa pessoa começa a olhar para as circunstâncias e deixam de desfrutar dessas promessas. Meus irmãos, essa promessa de Deus, ela pode ser abortada na nossa vida, sabia? Essas promessas, elas podem ser abortadas, assim como aquela multidão de pessoas que morreram naquele deserto e não acessaram aquela promessa. Tem muitas pessoas que morreram, tem muitas pessoas padecendo porque não estão acessando essa promessa. Muitas pessoas, irmãos, que não estão vivendo essas promessas porque não estão no lugar que deveriam estar, não estão fazendo aquilo que deveriam fazer. Meus irmãos, o Senhor nos trouxe aqui para nos encorajar, mas Ele nos trouxe aqui também para abrir os nossos olhos, para nós avaliarmos a nós mesmos, e nós pedir para o Senhor: Senhor, não me deixe perder de vista, não me deixe, Senhor, temer, não me deixe, Senhor, olhar para outra coisa que não seja essa promessa, que não seja aquilo a qual o Senhor já destinou para a minha vida. Eu e você, igreja, precisamos nos levantar, precisamos nos posicionar, porque o Senhor está comigo, o Senhor Ele está contigo.
E eu tenho certeza que nós vamos em breve contar esse testemunho. Eu tenho certeza que eu vou ver na vida de muitos irmãos aqui, aqueles que já estão conquistando as suas promessas. Sabe por quê, meus irmãos? Essa promessa não é apenas para satisfazer o nosso eu, mas é para o nome do nosso Senhor ser glorificado. Aleluia. É para o nome do nosso Senhor ser glorificado. Essa promessa é para o nome do nosso Senhor ser glorificado. Quero que você coloque sobre os seus pés. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.